Boa noite a todos os irmãos. É uma alegria, um privilégio e uma responsabilidade. Vamos então iniciar a reflexão dessa noite. Eu convido a você a se pôr de pé, mais uma vez, se você puder. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Nós vamos ler na versão NVI, que é a versão que nós temos usado, na verdade, um texto da Palavra de Deus. Eu gostaria que nós lêssemos todos juntos, por gentileza. Portanto, irmãos, peço... Amém. Você pode se assentar, por gentileza, e eu vou pedir à minha amiga Sueli que então projete o mesmo texto, mas numa outra versão, irmãos. Uma versão chamada NVT, Nova Versão Transformadora. Eu gostaria de refletir por alguns minutos com os irmãos, com base nesse versículo, em especial nessa versão. Diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Meus irmãos, como nós falamos, nós estamos estudando durante esse mês o livro de Romanos com os jovens. E é importante que quando nós estudamos um livro da Bíblia, aqui em especial uma carta, é importante que nós conheçamos um pouco do contexto. Por que o apóstolo Paulo escreveu? O que estava acontecendo, na verdade, com aqueles irmãos daquele momento, naquele dado momento da história? Gostaria de destacar para os irmãos, por exemplo, nessa carta, que essa carta é a mais longa carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Foi escrita provavelmente cerca entre 56 e 57 depois de Cristo, quando Paulo estava terminando a sua terceira viagem. Ele estava ali numa região próximo a Corinto, quando ele escreveu. Essa carta, na verdade, não foi entregue pelo apóstolo, foi entregue por uma irmã chamada Febe, que era diaconisa da igreja de Cencreia. Ok, meus irmãos? Então, ela entrega essa carta. E o interessante é que quando nós começamos a ler a carta, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele expressa o desejo de estar com aqueles irmãos. E nós entendemos, e pelo estudo, que o apóstolo Paulo ele não fundou aquela igreja, ele não foi o fundador. O apóstolo Paulo fundou várias igrejas, na verdade, mas aquela igreja em Roma não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Mas ele tinha um desejo de estar com aqueles irmãos, e ele diz que gostaria de compartilhar. Os jovens sabem o quê? Alguns dons, espirituais com aqueles irmãos, ou seja, compartilhar sobre aquilo que Deus tem feito e aquilo que Deus é capaz de dar a cada um. Então, ele tinha esse desejo e ele compartilha isso, meus irmãos, nessa carta. Meus irmãos, a cidade de Roma era uma cidade extremamente cosmopolita. Aí, se você me pergunta, Felipe, o que é uma cidade cosmopolita? Cidade cosmopolita é uma cidade que recebe pessoas de várias nacionalidades, de vários lugares para ali estarem. Dizem os estudiosos, os historiadores, que a cidade de Roma tinha cerca de entre 1 milhão e 1,5 milhão de pessoas habitando ali. Então, é muita gente. E gente de todo tipo, de todo lugar, estavam habitando ali em Roma. Dentre eles, também os judeus, esse povo que a Bíblia fala constantemente para a gente. Meus irmãos, nessa noite, depois dessa introdução, eu quero conversar com os irmãos sobre o que acontecia ali em Roma e qual era o impacto desse acontecimento, daquela realidade para os cristãos. A palavra que eu quero destacar nessa noite é comportamento. O que acontecia ali em Roma naquela época? O povo romano, na verdade, a história começou com Alexandre. Nós conhecemos a história dos gregos. Os gregos eles começam a conquistar e conquistam o mundo, na verdade, o mundo daquela época, ou quase a totalidade desse mundo. E eles difundem ali a sua cultura, a sua religião, eles chamavam isso de helenismo.
Os romanos sucedem os gregos. E eles também continuam com essa política, com aquela filosofia de difundir, né, a sua religião. Principalmente, os romanos buscam, irmãos, uma unidade do império. Era um império, era grande, era imenso. Abrangia quase todo mundo. E eles difundem a chamada Pax Romana, ao ponto de que, aonde o povo romano conquistava, era garantida a paz. Ali se deixava um governador, um governante, e esse governante com alguns soldados, e aqueles soldados e aquele governante mantinham a paz. E uma coisa que o povo romano incentivava eram diferentes religiões. Mas por que eu quero destacar para os irmãos aqui sobre comportamento? O que isso tem a ver? Existia toda uma estratégia de Roma para manter o império unido, como uma unidade. E eu quero citar algumas estratégias. Essa é uma delas. Permitir que as pessoas pudessem expressar, professar livremente a sua fé, os seus costumes. Diga-se de passagem, nós tínhamos ali várias religiões, inclusive pagãs. Só que, na verdade, o fundo disso tudo, o propósito disso tudo era o quê? Era levar a pessoa a entender que, no final das contas, todos aqueles deuses que eram adorados eram, na verdade, representação de um deus do panteão romano. Ou seja, o objetivo final era levar a pessoa à crença romana. Todos os deuses, na verdade, levavam aos deuses romanos. É claro que o evangelho foi altamente beneficiado por essa pax romana, por essa paz romana, por essa prosperidade romana. Existiam várias vias, várias ruas, né? Via Ápia e dentre outras, que levavam a Roma. Então o comércio florescia. As pessoas tinham livre acesso a Roma e a todo o Império Romano por essas vias. E o evangelho também era pregado. Isso facilitava. O apóstolo Paulo usou dessas vias, né? Dessa pax romana, dessa estrutura que Roma montou para também proclamar o evangelho. Mas não só o evangelho era proclamado, mas também outras religiões, e se tinha esse objetivo de Roma, ou seja, fazer com que as pessoas estivessem e pensassem que eram livres para expressar a sua fé. Mas, no final das contas, o que acontecia? Tudo convergia para o panteão romano. Outra estratégia de Roma, irmãos, era que, já que existiam vários deuses que eram adorados, um dado imperador chamado Augusto também iniciou uma adoração a ele mesmo e aos demais imperadores. Então existia uma adoração ao imperador. Se oferecia sacrifícios, se faziam reverências, não é verdade? Então, nós falamos aqui do que nós chamamos de sincretismo religioso. O que é um sincretismo religioso? É uma mistura de religiões. Ao ponto, irmãos, para os irmãos terem uma ideia, um historiador chamado Justo Gonzalez, ele tem um livro de história do cristianismo em 2 volumes, ele diz o seguinte: ao ponto, o sincretismo, a mistura das religiões, era tanta que não se conseguia identificar. Hoje, por exemplo, estudando, buscando informações sobre aquelas religiões, não se consegue diferenciar as religiões, porque elas se misturaram. Então, se confundem essas religiões. Segunda, adoração ao imperador. Interessante é o comportamento dos cristãos em relação a essa prática. E é o que eu quero destacar aqui para os irmãos. Qual era o comportamento dos cristãos, por exemplo, em relação ao sincretismo religioso? Os judeus adoravam, os cristãos adoravam o quê? A um só Deus. Eles eram discriminados. Existiam vários deuses que eram adoráveis. E muitas das vezes eles eram acusados, irmãos, de ateísmo. Você sabe o que quer dizer ateísmo? Ateísmo quer dizer não acreditar em Deus, ou seja, é a negação de Deus. Sobre a adoração ao imperador, o que acontecia? Eles seguiam o mandamento, e você conhece o mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Adorarás ao Senhor Deus. Né? Somente a Ele o quê? Prestarás culto. E é exatamente isso que eles faziam. Eles só adoravam ao Senhor Deus. Então, nesse aspecto, eles estariam cometendo um crime. E muitas das vezes, esses nossos irmãos, eles eram denunciados, eram presos e eram forçados a negar ao Deus deles, ao negar o nosso Deus. Olha, se você negar a Deus, você vai ser solto, você vai ser livre, você vai ser inocentado. Se você não negar, você vai ser preso, você vai ser morto.
Quantos cristãos, irmãos, na época da perseguição, foram mortos no Coliseu, mortos por feras, por gladiadores, por não negar a sua fé? Sincretismo religioso, adoração ao imperador. Uma terceira, existiam práticas que são conhecidas nossas de hoje, daqueles cristãos. Por exemplo, eles se reuniam, pelo menos uma vez por semana, para comerem juntos, para cearem juntos. Era chamado de festa do amor. Só para aqueles que eram iniciados naquela crença, naquela religião. As pessoas não tinham acesso. Então corria-se o quê? Boatos daquilo que era feito naquelas casas, diga-se de passagem, né? Não existiam templos naquela época. As pessoas se reuniam em casas. E o apóstolo Paulo vai citar, por exemplo, um casal que recebia as pessoas em sua casa para cultuar o Senhor, Priscila e Áquila. Então as pessoas ficavam comentando, especulando aquilo que havia, aquilo que acontecia dentro daquela casa. E nessa especulação dizia o seguinte: olha, essas pessoas são canibais, elas praticam canibalismo. Por quê? Porque elas dizem que comem o corpo do Deus delas, que bebem o sangue. E aí sua mente já liga, né? Eles estavam ceando ao Senhor. Olha, aquelas pessoas praticam incesto, porque elas chamam uns a outros de irmãos, estão ali presos, acusados, por exemplo, de praticarem orgias ali. Coisa terrível, irmãos. Então, os irmãos podem ver a situação daquela igreja, a igreja de Roma, a situação dos cristãos do primeiro, do segundo século. As estratégias de Roma para tirar e para impedir que aquelas pessoas pudessem adorar a Deus. Hoje é diferente? Não. Roma passou, o Império Romano passou, nós estamos no Brasil, um país que nós temos liberdade religiosa, mas quem continua o mesmo nessa relação? O diabo. O inimigo das nossas almas continua o mesmo. E as estratégias deles, irmãos, elas vão se modernizando, vão se aperfeiçoando. É por isso que o crente precisa estudar a palavra de Deus, buscar a orientação do Espírito Santo, para que nós possamos combater contra o diabo. A Bíblia diz que a nossa luta não é o quê, irmãos? Contra carne e sangue, mas contra o quê? As potestades e principais, ou seja, contra o exército do maligno. Há algo também importante destacar, irmãos. Os judeus também brigavam com os cristãos, constantemente. Algo que acontece ainda na nossa igreja, eu digo na igreja brasileira, e até mesmo na igreja como um todo, que é irmão brigando com irmão. É uma das estratégias do inimigo. Jesus disse o quê? Um reino dividido não subsiste. Ele não permanece. E o inimigo tem colocado essas estratégias também. Brigas, dissensões entre os irmãos. Porque aí o que acontece? Ele nos tira o quê? Do foco. Ele nos distrai. Não permita isso, irmãos. Não perca o seu foco. Que o seu foco esteja em Jesus e em pregar o Evangelho, como Jesus nos comissionou a toda criatura. Esse é o nosso foco. Nós não podemos perder tempo, irmãos. Nós precisamos de estratégias. Assim como o inimigo tem estratégias, nós também precisamos de estratégias. Mas também, irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus de forma profunda. Porque se você não conhece aquilo que você crê, se você não é capaz de defender a sua fé, o apóstolo Paulo diz que você vai ser levado por quê? Por qualquer vento de doutrina, por qualquer ensinamento. Se o seu conhecimento é raso, você vai ser persuadido por uma outra pessoa que tem uma outra fé, uma fé falsa, um Deus falso. Por isso nós precisamos, irmãos, estar firmes, mergulharmos na palavra de Deus, aprendermos a palavra de Deus de tal forma que nós sejamos capazes de defender a nossa fé. Existe uma ilustração que o diabo, ele prepara uma casa bonita, tudo de bom, te dá tudo de bom na vida. Esse era inclusive um papo nosso ontem, né? Tudo de bom, você não tem nenhum problema. Enquanto Jesus diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então você vai ter aflição. O diabo, não, comigo você não vai ter aflição. Comigo a sua vida vai ser muito boa. Você vai ter dinheiro, você vai ter casa, você vai ter carro, você vai ter família, tudo. Só que o final desse caminho leva o quê? A perdição, ao inferno.
Meus irmãos, só existem dois caminhos. O caminho que leva para o céu e o caminho que leva para o inferno. Nós precisamos fazer essa escolha em algum momento da nossa vida. Queira Deus, se tivermos alguém aqui que ainda não fez essa decisão, alguém que está nos ouvindo também, através dessa gravação, tenha tempo de fazer essa escolha. Escolher a Jesus para que possa ser salvo e possa desfrutar daquilo que Ele preparou para nós. Então, não deixe se persuadir pelas mensagens do mundo, pelas mensagens do diabo, pelas estratégias do diabo. Pelo contrário, mergulhe na palavra de Deus, tenha conhecimento, para que você não seja enganado. Por último, irmãos, uma alusão à adoração ao imperador. Aqueles irmãos não adoraram, e aqueles que não adoraram foram mortos. Mas e nos dias de hoje? Não, Felipe, eu não adoro nenhuma imagem. Mas você sabia que você pode adorar a si mesmo? Ou você pode adorar algo ou alguma coisa? Existem pessoas que cuidam mais do carro, né, do que a própria família. Existem pessoas que dão mais valor às coisas do que às pessoas. Você está adorando essas coisas. Você está adorando a si mesmo. Ou seja, você está tirando Deus do lugar dele e está colocando você, colocando aquela coisa. Isso também é adoração a outros deuses. Cuidado com isso, irmãos. Que a nossa adoração seja exclusiva ao nosso Deus. Ele é o único digno de adoração e de louvor. Nessa noite, a palavra do Senhor para nós é a seguinte: nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Eu não sou daqui, para casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Jesus vem nos buscar. Como tem sido o seu comportamento, as suas atitudes? Será que as suas atitudes, nós não estamos em um tempo em que nossas vidas, ou pelo menos num país, né, em que nossas vidas são ceifadas por conta da nossa fé. Nós ainda não chegamos nesse extremo. Mas constantemente a nossa vida está em perigo. Perigos filosóficos e até mesmo físicos, né? Quantas pessoas, um jovem, por exemplo, nos compartilhou que um amiguinho ou um amigo sofreu bullying na escola. E ele aconselhou aquele amigo, a gente ficou, né, feliz com aquele conselho que esse jovem, nosso jovem, deu. Olha só, você precisa amar essas pessoas. Foi o conselho que o nosso jovem deu para aquele amigo. Você precisa amar essa pessoa. E aí o amigo disse para ele assim: mas como é que eu vou amar aquele que está me fazendo mal? Eu falei: pois é, mas é o que Jesus ensina. Uma hora eles vão perceber a sua atitude. Então o que eu pergunto para os irmãos hoje é: qual tem sido a sua atitude em relação às atitudes do mundo para com você? Você tem rejeitado as vãs filosofias, você tem rejeitado os falsos ensinamentos, mas também tem aproveitado as oportunidades de falar de Jesus? O Senhor promove em nós a metanoia, a mudança de mente, a mudança de comportamento. Mas esse comportamento precisa ser permanente, irmãos. É isso que Deus está falando hoje para nós. O comportamento cristão, as atitudes cristãs precisam ser permanentes na nossa vida. É isso que Deus quer. Não se deixe levar pelo mundo. Nós não somos daqui. É interessante, irmãos, no Evangelho de João, que Jesus está orando, na verdade. E ele ora por nós, sua igreja. Ele diz assim, no verso 14, Evangelho de João 17, verso 14: eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. O mundo nos odeia porque nós não somos daqui. O mundo nos odeia porque o nosso comportamento é diferente. Eles olham para nós e vê algo diferente. Mas será que as pessoas têm olhado para você, jovem, e visto algo diferente? Será que você tem feito a diferença onde você está? Na sua casa, na faculdade, na sua escola, aonde você estiver. Você tem feito a diferença? O seu comportamento tem sido diferente? Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Talvez você não tenha feito a diferença, ou não esteja fazendo a diferença onde você está, mas dentro do seu coração, você tem um desejo de voltar às primeiras práticas, de voltar a seu primeiro amor,
de voltar a ler a Bíblia, de voltar a orar, de voltar a falar com aquele amigo que você já não fala tem muito tempo, de exercer o amor cristão. Que essa seja a nossa oração. Senhor, promove em nós a metanoia, a mudança de pensamento. Eu quero ter um comportamento permanente, um comportamento de cristão, eu quero fazer a diferença. E se eu não tenho feito, me perdoa. Eu quero voltar ao primeiro amor.